Amém, amados? Eu queria pedir que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 21. Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21. Se ao teu lado tiver alguém que não trouxe a palavra, que você possa convidar o irmão da direita ou convidar o irmão da esquerda para que ele possa ler com você esse texto em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo de número 21. Você que está em casa, como nós sempre pedimos, que você também possa pegar a sua Bíblia e estar acompanhando esse texto conosco. Eu creio que Deus vai falar com você de uma forma muito especial nessa noite. Pegue uma caneta, um pedaço de papel, para que você também possa estar anotando os versículos, para que você possa depois estar ruminando essa palavra que nós estaremos ministrando nessa noite. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Como começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem piedade comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Arrancou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha piedade comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei tudo a sua dívida, porque me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irando o seu senhor, entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o seu irmão. Diga graças a Deus. Pai, que esse texto o Senhor possa falar com cada um de nós, aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente, para que possamos aprender e sobretudo possamos praticar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amados. O tema dessa mensagem é o poder do perdão. O poder do perdão. Queridos, você não imagina, você não tem noção, você talvez não consegue quantificar, você talvez não consegue enumerar, você talvez não consegue medir o poder que há no perdão, o poder que há quando nós perdoamos, o poder que há quando nós deixamos de ser escravos, o poder que há quando nós decidimos a parar de olhar para trás, o poder que há quando nós decidimos a parar de sermos escravos das pessoas, ou escravos
escravo da situação, ou escravo das circunstâncias em que nós tínhamos tomado a decisão de não perdoarmos. E alguém talvez pode dizer: o perdão não é algo fácil, pastor. Sim, o perdão não é algo fácil. Só quem foi magoado, só quem foi ferido, só quem foi injustiçado, só quem foi talvez ferido sabe o tamanho da dor e tamanha dificuldade de se perdoar. Levanta os seus ouvidos, abre os seus olhos nessa noite, queridos. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que está participando desse culto online, talvez você foi violentado, talvez pelo seu pai, talvez pelo seu padrasto. Você, minha irmã, talvez você foi injustiçada por uma madrasta. Você talvez, meu irmão, minha irmã, talvez você foi injustiçado pelo namorado ou por uma namorada. Talvez você foi injustiçado por um patrão que você teve, ou talvez você foi injustiçado por alguém da sua família, ou talvez você se sente injustiçado pela vida, ou talvez a pandemia que nós estamos vivendo, essa pandemia tirou de você um membro da tua família e você se sente injustiçado, ou talvez por um erro médico, algum equívoco médico, um membro da tua família veio a óbito e você perdeu alguém que você tanto queria, ou talvez você, mãe que aqui está, ou você, pai que aqui está, talvez você perdeu um filho de uma forma talvez drástica, de um acidente, ou talvez o seu filho foi assassinado e você sabe também a dor de se perdoar, ou talvez você, mãe, talvez você, pai que está aqui, talvez você está perdendo o seu filho para as drogas e você enche o teu coração de mágoa e tristeza por aquele que talvez levou o seu filho para o mundo das drogas, ou talvez você, meu irmão, talvez você, meu irmão, talvez você perdeu o seu pai, talvez você perdeu sua mãe e você sente que alguém foi culpado do seu pai ter morrido, ou da sua mãe ter morrido. Talvez você entende que o seu pai e sua mãe vieram a óbito de desgosto por alguém que talvez fez com que o seu pai e sua mãe ficassem sufocados, e talvez você não consegue perdoar. E nessa noite eu queria que você permitisse Deus falar com cada um de nós nessa noite, queridos, porque existem bênçãos que Deus quer liberar sobre a sua vida, mas essas bênçãos estão travadas nas regiões celestiais. Sabe por que essas bênçãos estão travadas? Porque você não consegue perdoar. Sabe por que essas bênçãos estão travadas? Porque você entende que quem tem que perdoar é aquele que te feriu. Você talvez não tenha que perdoar. Sabe por que essas bênçãos estão travadas? Sabe por que talvez que Deus não consegue liberar tudo aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida? Porque o seu coração está ferido, o seu coração talvez está preto, roxo, tomado de mágoa, tomado de ódio, tomado de raiva por alguém, queridos. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai lavar teu coração, vai lavar a tua alma, e você vai perdoar aquele que te feriu, você vai perdoar aquele que talvez fez algo que entristeceu o teu coração, em nome de Jesus. Eu escrevi uma frase aqui: perdoar. Perdoar é uma das atitudes mais nobres que se pode ter. O perdão desata nós na garganta, conforta corações e promove a paz de espírito. Não é à toa que perdoar é divino. O perdoar é algo divino, queridos. Nós precisamos entender: o perdão, ele é algo que vem de Deus para o meu coração e para o seu coração. Eu escrevi outra frase aqui que diz o seguinte: desentendimentos, brigas, separações e mágoas acontecem todos os dias pela falta de perdão. Nos dias de hoje estamos vendo uma geração que está procurando muitos psicólogos, muitos psiquiatras. Nada contra, muito pelo contrário, eu sou a favor, queridos. Mas uma geração doente da alma, doente do coração, com a falta de perdão. Eu falava com a pessoa na semana passada, eu dizia para essa pessoa: muitos de nós somos escravos da emoção, muitos de nós somos escravos de sentimento, e esse sentimento ele traz para o nosso corpo feridas e mágoas, aonde nós ficamos às mãos de psicólogos, psiquiatras, tomando remédios de tarja preta, tomando remédios que talvez nos deixam com o corpo debilitado. Mas nesta noite Deus quer sarar a tua alma. É a tua alma que está doente, é a tua alma que está ferida, queridos. Permita Deus falar com você nesta noite, em nome de Jesus. O perdão, ele não pode ser um perdão fingido. Eu não posso fingir que perdoei. Fingir ou um perdão fingido, muitas pessoas fazem, mas esse perdão fingido faz mal para a própria pessoa. O que é o perdão fingido, pastor? É você achar que perdoou, é você achar que desculpou, mas a sua mente, no seu coração, você maquina ódio contra aquela pessoa. Você fica falando: tomara que aquela pessoa sofra o que eu sofri.
Tomara que ela possa pagar por tudo aquilo que ela fez para mim, ou para o meu pai, ou para a minha família. E você ainda quer justificar a Bíblia, você fala assim: tudo que nós fizemos, nós vamos pagar aqui na terra. Essa pessoa vai sofrer como eu sofri, essa pessoa vai chorar como eu chorei. O perdão na minha vida e na sua vida não pode ser um perdão fingido. O perdão na minha vida e na sua vida, ele não pode, e jamais nós podemos esquecer. O perdão não é esquecer. Conheço muitas pessoas que talvez liberaram perdão, mas não conseguiram esquecer. Me explica isso, pastor. Talvez no seu corpo você tenha algo chamado cicatrizes. Talvez no seu corpo você tenha talvez marcas. Essa cicatriz no seu corpo, todas as vezes que você olhar para essa cicatriz, o que você lembra? Essa cicatriz foi quando eu teimei com a mamãe. Essa cicatriz foi quando eu teimei com o papai. Essa cicatriz foi quando eu fui acidentado. Mas essa cicatriz que você tem no seu corpo, ela não traz da sua alma ferida, porque quando você olha para a cicatriz, você entende: eu fui muito mais forte do que aquilo que tentou me ferir. Eu fui muito mais forte do que aquilo que tentou me matar, do que aquilo que tentou me paralisar. Então o perdão não é esquecer. O perdão é você entender que você foi muito mais forte, você foi muito melhor do que aquelas pessoas que quiseram te fazer mal. O perdão não é você esquecer. O perdão é você entender que você não tem que esperar a pessoa vir até você e te pedir perdão. Você precisa tomar a decisão de perdoar. É por você e para você. É para que a bênção de Deus seja liberada sobre a sua vida. Então você tem que olhar para o teu coração, você tem que olhar para a tua vida, você tem que olhar para o teu corpo e ver apenas cicatrizes. Cicatrizes, não mais uma ferida exposta. Sabe o que acontece com muitos de nós que estamos aqui e muitos que estão em casa? Você todas as vezes olha para a sua ferida, e sabe o que você faz com a sua ferida? A ferida talvez ainda está aberta, e você começa a tirar aquela casca. Me permita a comparação. E você começa a tirar a casca da ferida. Quando você tira a casca da ferida, começa a melar. E quando começa a melar, começa a sair sangue. E você começa a sentir o que no local? Dor. Por que você sente dor? Porque você foi mexer aonde? Na ferida. E a ferida não foi cicatrizada. Ah, pastor, por que não foi cicatrizada? Porque você não permitiu cicatrizar. A todo momento você volta no passado e você pega aquela ferida e começa a se autoflagelar. E começa a se autoflagelar. Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer ele pagar, Deus vai fazer ela pagar. Eu quero que ela pague, eu não tenho ódio, mas eu quero que ele sofra o que eu sofri. Meu irmão, minha irmã, seu coração está tomado de ódio. Para de se autoflagelar. Para de todas as vezes olhar para essa ferida e ficar descascando essa ferida. Deus não aprova a falta de perdão. Deus não aprova a falta de perdão. Essa é uma das razões porque tantas pessoas sofrem de doenças físicas. Semana passada eu estive com uma pessoa, e ela desabafou comigo, disse: pastor, eu estou sofrendo muito. Eu disse para ela: eu estou sofrendo com dores no meu corpo. Eu disse para ela: sabe por que você está sofrendo com dores no corpo? Porque você é escravo das emoções. E ele disse: é verdade, pastor. Eu disse: eu sei. Você é escravo das emoções, e essa escravidão está fazendo com que está na sua alma, ela possa aflorar no seu corpo. O seu corpo está respondendo o que está na sua alma. Como assim, pastor? A tristeza, o desânimo, o sofrimento, a dor quando você está na sua casa e bota a sua cabeça no travesseiro, a síndrome do pânico, a síndrome do medo, o desejo de ficar sozinho, sozinha, isolado, ou a doença que pegou o século 21, depressão. É porque a sua alma está doente, a sua alma está ferida.
O perdão, Deus não aprova a falta de perdão. Permita a sua alma ser sarada, o seu corpo só será sarado depois que a sua alma for sarada. Escuta isso. Existem muitos filhos que estão aqui, que estão com a alma doente, magoado com seus pais. Existem muitos pais que estão aqui, que estão com a alma doente, magoado com seus filhos. Existem muitas pessoas que estão aqui, que estão magoado com alguém, coração ferido, porque alguém te feriu, alguém te magoou. Mês passado eu vi uma reportagem que há muito tempo se passou. Uma mulher que teve a vida do filho tirada de uma forma brutal por assaltantes, assassinos. Tiraram a vida de um filho de 17 anos de idade. Um jovem que tinha a vida toda pela frente. Essa mulher então dando o depoimento, era uma mulher cristã. Ela dizia no seu depoimento: eu perdoo esses assassinos, eu perdoo eles. E o repórter indagando aquela mulher: se a senhora estiver frente a frente com ele, o que a senhora quer falar para ele? O que a senhora gostaria de falar para ele? E a mulher disse: eu queria dizer para ele que eu perdoo ele, eu decidi perdoar, eu decido não ser escrava. Você que é pai, você que é mãe que está aqui, imagina alguém assassinar a vida do seu filho. Você teria condição de perdoar, sabendo quem foi que fez? Você teria condição de liberar perdão para essa pessoa? Essa mulher, nesse dia que eu vi essa reportagem, ela falou de uma forma muito forte no meu coração. Sabe por quê? Porque ela não fez o perdão de uma forma verbal, ela exerceu o perdão de uma forma prática. Entende isso? Aí eu escrevi aqui: o perdão na minha vida e na sua vida não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar baseado naquilo que acreditamos ser perdoável. Talvez tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente começa a dizer assim: isso eu posso perdoar, isso aqui é imperdoável. Minha irmã, talvez você foi traída pelo seu marido. Meu irmão, talvez você foi traído pela sua esposa. Talvez houve traição no seu casamento. Talvez você, irmão, talvez você foi largado no altar da igreja. Ou talvez você casou 2 meses depois, você chegou em casa, não tinha nada mais da sua casa. O seu noivo largou você, abandonou você. A decisão de perdoar precisa ser sua. Sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos esperando a pessoa e nós estamos orando. Sabe por quê? Deus, Ele que me magoou, foi Ele que me traiu, faça com que Ele me peça perdão. O primeiro passo precisa ser meu, o primeiro passo precisa ser seu, queridos. Só quem já passou por isso sabe. Muitas mulheres aqui já foram violentadas, talvez por padrastos, talvez por pais. Talvez muitas mulheres tiveram uma gravidez indesejada. Não é fácil o perdão. Se fosse fácil, Deus não estaria falando para mim, para você fazer. Não é fácil, mas é algo necessário. É necessário nós perdoarmos. Agora você consegue entender por que muitas coisas na sua vida estão travadas? Agora você consegue entender por que muitas bênçãos não chegam sobre a sua vida? Agora você consegue entender porque você ora, e parece que os céus estão de bronze, o chão parece que estão de ferro? É porque o seu coração ainda não perdoou, e você sempre começa a se autoflagelar. Você sempre está se autoflagelando. Perdão não é um sentimento. O que é isso, pastor? Eu não estou sentindo de perdoar. Querido, se você for sentir de perdoar, você nunca vai sentir. Entende isso? Eu não estou sentindo de perdoar meu marido, porque ele me traiu uma vez. Quem trai uma vez, traz 2. Minha irmã, você nunca vai sentir. Eu não estou sentindo de trair aquela pessoa que fez meu filho viciar no mundo das drogas. Você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir. Sabe por quê? Porque o seu coração está tomado de ódio.
raiva, decepção, rancor. Seu coração está triste. Triste. E se você pudesse, você queria estalar os dedos e que acontecesse o que com aquela pessoa? Ela fosse fulminada. Fulminada. Mas não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Não é isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida, queridos. O perdão para a minha vida e o perdão para a sua vida, ele não pode ser um sentimento. E a Bíblia diz, eu queria que projetasse aqui, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão, e ele perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu te digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Tem irmão que lê isso aqui, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a contar, às vezes que a pessoa, que ele perdoa, não, esse aqui eu já perdoei 10, não, se é 70 vezes 7, ele começa a fazer contra a cabeça. Para com isso, irmão. Para com isso, irmã. Para de fazer conta. Decida perdoar, decida ser livre. Seja livre, seja livre. E Jesus ensinando a Pedro: meu Deus, você tem que perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu queria que você entendesse algo nessa noite. Eu disse aqui, guardar ressentimento é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Imagina esse copo aqui, e eu então pego esse copo e eu adiciono veneno a esse copo. E eu pego esse copo então, tomado de veneno, esse copo eu entrego para você, nas suas mãos. Esse copo aqui é a mágoa, esse copo aqui é a traição que alguém fez com você. Esse copo aqui, talvez, é quando alguém falou uma calúnia, uma difamação de você. Esse copo aqui é aquilo que talvez o seu pai, o abraço que o seu pai nunca te deu, ou o abraço que a sua mãe nunca te deu. Sabe aquela madrasta que foi tão ruim com você, que você nunca esquece? Sabe que você foi criado pelo tio, pela tia, pelos outros, você não teve pai, não teve mãe, foi criado pelos outros. Sabe a mágoa que você tem? Está aqui no copo. E esse copo alguém então entrega para você. Esse copo é a mágoa. Quando esse copo está comigo, eu decido tomar o veneno ou não tomar o veneno. A decisão é minha, eu tomo veneno ou não tomo veneno. Sabe o que muitos de nós fazemos? Nós tomamos o veneno, e depois sabe o que a gente faz? Envenena o outro. Toma um pouquinho. Envenena o outro. E sai envenenando. Mas como que eu enveneno o outro, pastor? Você sabe o que fulano me fez? Você não tem noção. O que foi que te fez? Me fez uma maldade. Às vezes ele não tinha problema nenhum com aquela pessoa, mas eu dei o que para ele? Veneno. A partir daquele momento, como que ele ficou? Todas as vezes que ele vê aquela pessoa, envenenado. E aquela pessoa está aqui, querido, roupinha bonita, carro bonito, uma bicicleta bonita, indo para o shopping, passear no shopping, e você está lá na sua casa com um copo de, aí você pega um danado chamado Facebook, ou Stories, ou então, como é que chama aquele negócio aí, Stories mesmo, né? Ou Stories, aí você começa a ver Stories, e quem que aparece no seu Stories? A danada, com salto 12, linda, maravilhosa, com a roupa maravilhosa. E ela então posta uma foto no shopping, saindo com sacolas e sacolas de roupas. Aí você olha e fala: ela podia morrer, ele podia morrer. O que você está fazendo? Tomando veneno. Aquela pessoa está que jeito? No shopping comprando. Está nem aí com você, nem lembra de você.
está rindo, planejando já o Natal, onde vai passar o Natal, onde vai comer pernil, peru, escabeche, como é que é aquele negócio de peixe lá mesmo, chique, como é que chama? Zeviche, Zevite, querido, rapaz, coisa chique, planejando comer ceviche, esse negócio aí, aí o irmão está lá planejando comer isso no Natal, feliz, indo, e o outro está aqui, que jeito, bebendo o quê? Veneno. Além de beber veneno, faz o quê? Dá para o outro. Vai chegar um momento que você vai estar tão envenenado, que você vem na igreja, canta as canções, vem até na reunião de oração, começa a orar um pouquinho, olha no telefone, olha nos stories do Facebook, mas a danada está aqui de novo. Você não se conforma do outro estar bem, você não se conforma dele estar feliz, porque o que você queria mesmo é que ele tivesse que jeito? Mal. Você queria que ele tivesse mal, mas Deus não é assim, queridos. Sabe o que você tem que fazer? Pare de tomar veneno, pare de se autoflagelar, pare de se envenenar. Você está perdendo os melhores dias da sua vida, você está perdendo os melhores dias com a sua família. Decida perdoar hoje, abra o seu coração, permita Deus falar com você, queridos. Tem irmã aqui que o marido morreu, nem os ossos resta mais, mas ela lembra do bandido até hoje. Esquece ele, querida. Tem irmã que está aqui e não esquece do primeiro namorado. Ele não quis casar comigo porque eu era pobre. Querida, foi um livramento de Deus, esquece ele. Tem irmão que está aqui que sofre porque viu um ex-patrão que deu um cano nele, e esse ex-patrão, que jeito rico, com dinheiro no bolso, e ele andando de quê? De Fiat 147. Não tem mais, Fiat 147. Tem? Alguns. E viu o patrão andando só de carrão, e ele de Fiat 147, ele não conforma. Sabe aquele filme Todo Poderoso? Muito bem feito aquele filme, quando de repente Deus fala para o Jim Carrey lá: olha, eu vou deixar você um dia com o meu poder. Querido, pensa você um dia com todo o poder de Deus. Meu irmão, tem gente aqui que ia aprontar, tinha gente que ia fulminar, ia fazer assim: esse aqui eu vou fulminar. Não, esse aqui eu só quero, vamos falar a verdade, esse aqui eu quero quebrar só uma perna, que ele sai com uma perna só, só um dente, Não, esse aqui eu quero deixar manco de um olho, não sei se é manco ou não, manco de um olho. Não, esse aqui eu quero deixar de um braço, esse aqui eu quero deixar careca, Não, esse aqui eu vou deixar de cabeça para baixo uma semana. Pensa você, Deus um dia falando: meu filho e minha filha, você vai ficar um dia com o meu poder. Meu irmão, você ia, meu Deus, em vez de você pegar tudo isso e fazer bondade, o que você ia fazer? Fala a verdade. Vingança. Você ia exercer vingança, porque o nosso coração quer o quê? Vingança. O nosso coração quer o quê? A gente não permite ser injuriado, a gente quer o quê? Vingança. Eu tenho que vingar. A gente fica até galudo. Eu tenho que vingar. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é curta. Enquanto você está decidindo beber veneno, enquanto você está se autoflagelando, o outro está lá, vivendo a vida, aproveitando a vida. Olhe nos olhos, quanto pé de galinha você acrescentou de ficar pensando, guardando essa mágoa. Olha para você o quantos pneuzinhos a mais que você pegou, ficando alimentando essa mágoa. Perdoa, meu irmão, perdoa. Ah, pastor, se fosse o senhor também não perdoava. Perdoa, queridos, perdoa, decida perdoar. Eu disse, o perdão não é esquecer, mas é quando se transforma em uma cicatriz da minha vida e na sua vida.
Eu queria que você entendesse algo. Uma frase de Marcos Lucado, eu gosto desse autor. Ele disse assim: a chave para perdoar os outros é deixar de se concentrar no que eles fizeram. A chave de perdoar os outros é deixar de se concentrar no que eles fizeram e começar a se concentrar no que Deus fez por você. Frase de Marcos Lucado. A gente fica concentrando no que os outros fez para nós de ruim. O que é isso? Voltando no passado. A gente fica só alimentando aquilo que os outros fez para nós de ruim. O que é isso? Voltando no passado. Começa a lembrar do que Deus fez para você. Começa a lembrar do que Deus fez com você. E começa a lembrar do que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Comece a perdoar. Tem mais. É necessário deixar o passado para trás, para assim sermos livres para perdoar. João capítulo 20, verso 23, diz assim: se perdoarmos os nossos pecados, se perdoarmos os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não perdoarem, não seremos perdoados. O poder do perdão na minha vida e na sua vida, ele precisa ser de uma forma muito grande, queridos. Decida perdoar. Tem muitos irmãos aqui que precisam perdoar a si mesmo. Tem pessoa que não se perdoa, sabia disso? Eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Você precisa se perdoar, queridos, porque se você não se perdoar, você está impedindo Deus de abençoar a sua vida. Se perdoe, meu irmão, se perdoe, minha irmã. Existem pessoas aqui que precisam se perdoar. Se perdoe. Perdoe talvez seu pai, talvez sua mãe. Perdoe talvez aquele que molestou você quando criança. Perdoe talvez aquele que te feriu, ou feriu um membro da tua família. Não acumule lixo da falta de perdão dentro de você. Decida ser livre. Decida ser livre, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6. Aqui Jesus é interpelado pelos discípulos, e os discípulos falam para ele: Senhor, nós queremos aprender a orar, ensina-nos a orar, ó Deus. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. Aí Jesus diz, olha o que Jesus diz: então vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Versículo 2, aqui pesa, até aqui a oração é o que? Bonita, linda, maravilhosa. Olha o versículo 2: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Levanta os seus olhos, olha o que é que fala: perdoe as nossas dívidas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Ouça isso: se você não está perdoando quem te magoou, Deus vai perdoar? Não, é Bíblia. Se Deus não te perdoou, é porque Ele não quis. Por que Ele não te perdoou? Porque você está travando o quê? O perdão. É porque você está travando o quê? A bênção. Lembra que eu disse no início do culto? Existem bênçãos para serem liberadas sobre a tua vida, mas você está travando pela falta de perdão. Então decida perdoar. O perdão na minha vida e na sua vida, ele não pode ser uma decisão. O perdão na minha vida e na sua vida, ele é uma obrigação. Verso 12, eu quero ler de novo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Verso 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Agora eu quero que você leia comigo o versículo de número 14 e o 15. Meu Deus, olha o que a Bíblia diz:
do mesmo livro de Mateus capítulo 6, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Bíblia. Se eu perdoar aquele que me ofendeu, aqui está falando, quando aquele que te ofendeu vier te pedir perdão, está dizendo isso a Bíblia, querido? Está dizendo isso, querido? Não, quando eu perdoar, mas pastor, foi o outro que me feriu, não importa, foi o outro que me magoou, não importa, foi o outro que errou, não importa, quem está sendo depósito de lixo é você, quem está tomando veneno é você, quem não está perdoando é você, quem não está sendo abençoado é você. Perdoe, verso 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bíblia. Pastor, mas eu não posso perdoar o meu pai. Você precisa, querido. Pastor, eu não posso perdoar o meu familiar. Você precisa. Eu não posso perdoar o meu marido. Você precisa. Pastor, a ferida é grande, é enorme. Você precisa perdoar. Essa decisão precisa partir hoje do seu coração, queridos. E terminando, eu quero citar um homem de forma muito rápida, um homem chamado José. José era um homem que tinha tudo para não perdoar. Por quê, pastor? Porque José primeiro ele foi vendido, aliás, primeiro ele foi invejado pelos irmãos. Os irmãos invejaram José porque ele tinha uma capa feita pelas mãos do próprio pai para ele. Então os irmãos olhavam para José, e os irmãos então ficaram com ciúme de José, porque Deus havia dado um sonho para José. Então, primeira coisa, José foi invejado. Talvez você foi invejado por alguém, queridos. Segunda coisa, os irmãos de José pegaram José e jogaram José numa cova, numa cisterna. Talvez alguém jogou você na sarjeta, talvez alguém esqueceu você. Talvez alguém está pisando nos seus sentimentos. Talvez alguém esqueceu de quem você foi para eles. Talvez alguém esqueceu que quando no momento em que ele mais precisou, foi você quem estendeu as mãos. Talvez alguém esqueceu quando ele estava numa situação difícil, foi você que estendeu as mãos. Então os irmãos de José jogaram José numa cisterna. Terceira coisa, os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito. Quarta coisa, sabe o que acontece com José? José foi injustiçado pela esposa de Potifar. Quinta coisa, de uma forma injustiçada, pegam José e jogam José aonde? Na prisão. Responde para mim, José tinha motivos ou não tinha motivos para odiar? Ele tinha motivos ou não tinha motivos para querer fazer o que com os irmãos? Odiá-los. Desejar o que para os irmãos? A morte. Mas sabe o que enche meu coração de alegria ao ver esse texto, queridos? É que José nutria sim um sentimento talvez de tristeza pelos irmãos, porque não é fácil você ser invejado, não é fácil você ser jogado numa cisterna, não é fácil você ser vendido como escravo, não é fácil você ser injustiçado pela esposa do seu patrão, não é fácil você ser jogado na cadeia. Detalhe, de forma inocente. De forma inocente. Mas José teve algo que nós precisamos aprender com ele. O coração de José era um coração totalmente temente a Deus. Deus se agradava de José. Deus se agradava de José. E Deus permitiu José passar por esse processo, para ver onde estava o coração de José. Levanta os seus olhos, aqui eu estou terminando. E de repente você conhece a história. Então o faraó tem um sonho, e ninguém consegue decifrar o sonho daquele homem. Então alguém lembra de José e chama José lá na cadeia. Então José chega naquele local. Então Deus dá para José sabedoria e graça. Então José desvenda o sonho de faraó, e daquele momento o faraó faz de José o homem mais importante do Egito. Mas José entende, para que ele possa viver a plenitude do que Deus tinha para a vida dele, e ele precisava encontrar os irmãos.
Para que José pudesse viver a plenitude que Deus tinha para a vida dele, ele precisava olhar nos olhos do irmão e dos irmãos e dizer: meus irmãos, eu perdoo vocês, meus irmãos, eu amo vocês. Vamos aprender com José? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis, capítulo de número 40, verso de número 15. 15 não, é aquele lá mesmo, desculpa. 45. O 40 eu pulei. 45, versículo 1. Isso, obrigado. Vamos aprender com José nessa noite. Eu preciso correr, eu tenho 3 minutos. Então a Bíblia diz que José então chega diante dos seus irmãos. Olha a Bíblia aqui. Sabe o que José faz? Gênesis capítulo 45, verso de número 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou, e José gritou, olha o que está na Bíblia: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Verso 2: e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios se ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Levanta os seus olhos. Sabe o que acontece com José, queridos? Quando José está frente a frente com seus irmãos, sabe o que ele faz? Ele dá um berro, ele grita. Sabe por que ele grita? Porque o grito estava preso na garganta, o pedido de perdão estava preso na garganta de José. Ele entendia que ele precisava olhar nos olhos dos irmãos, e a raiva não estava mais ali. Ele precisava entender que precisava olhar nos olhos dos irmãos, e a mágoa não estava mais naquele coração. É isso que eu e você precisamos, queridos. Olha a Bíblia, o próximo versículo de número 3. Aleluia. E disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo, meu pai está vivo. Eu sou José, meu pai vive. Olha a Bíblia, queridos, olha a Bíblia o que diz. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Os irmãos paralisaram, porque acharam que José estava morto. E agora José diante deles. Verso 4: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe José mais uma vez: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês injustiçaram, aquele que vocês invejaram, aquele que vocês jogaram numa cova, aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou José, eu sou José. E sabe o que ele disse? Versículo 5: agora não se aflijam, ou seja, não tenham medo, nem se recriminem por terem me vendido para cá, para o Egito. Meu Deus, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Eu e você precisamos aprender com José, com esse homem José. Aprenda com esse homem. Ele olhou nos olhos dos irmãos. Naquele momento, talvez se fosse eu e você, o que nós mandaríamos fazer com eles, queridos? Guardas, prendam eles. Talvez muitos de nós, sabe o que a gente fazia? Eu vou fazer com eles a mesma coisa que eles fizeram comigo. Eu vou jogá-los na cisterna, vou vendê-los como escravo. Mas a Bíblia diz que José olha para eles e sente amor. A Bíblia diz que José olha para eles e dá um grito de alegria por poder ver os irmãos. A primeira pergunta de José: cadê o meu pai? O meu pai está vivo. Queridos, porque nada adianta você talvez estar numa casa boa, você talvez dirigir um bom carro, você talvez colocar uma roupa bonita, mas dentro do seu coração, como a frase que diz aí no mundo lá fora, está como um pão bolorento, está tomado de feridas, tomado de ódio, tomado de raiva, tomado de mágoa.
Eu volto a dizer, aqui eu encerro: o perdão na minha vida e na sua vida não pode ser obra do acaso. Você precisa entender, você precisa perdoar. Só tem uma decisão, uma opção para você: ou é perdoar, ou é perdoar, ou é perdoar, ou é perdoar. Queridos, não importa o que fizeram com você, decida perdoar. Talvez o que você está precisando é o que José fez: dar um grito de liberdade, pôr para fora o que está dentro desse coração e decidir perdoar, para que o teu corpo pare de sofrer a autoflagelação, para que a sua alma possa se aquietar e entender e receber tudo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Se coloque sobre os seus pés, queridos. Lembra que eu disse na campanha de 21 dias de jejum e oração, que muitas pessoas iam bater na sua porta, iam abençoar a sua vida, que muitas pessoas iam bater na sua porta, iam fazer, talvez levar presentes para você, que muitas pessoas iam bater na sua porta e iam abençoar a sua vida de uma forma tremenda. Certa vez o ano passado, alguém falou para mim assim: olha, você está me devendo um dinheiro. Eu disse para ele: eu não estou devendo. Ele falou: você está devendo. Eu falei para ele: quanto eu estou te devendo? Ele falou: 70 mil. Quanto? 70 mil. Eu falei: eu não estou devendo. Ele falou: você está. Eu disse para ele: eu vou pagar você. Se você disse que eu estou, então eu vou pagar você. Você vai dividir para mim, eu vou pagar você. E ele então dividiu para mim. Eu falei: vou fazer melhor com você, porque se você está dizendo que eu estou devendo, eu vou pagar. Nós vamos então assinar em cartório, reconhecer em cartório. Reconhecemos em cartório. E eu comecei a pagar e a orar. Comecei a pagar e a orar. Quanto? 70 mil. Acabando de preparar a palavra hoje, alguém me liga: mas onde você está? Estou na minha casa. Posso ir aí? Pode. Eu vim aqui. Fui na porta da minha casa. Bateu. Trêmulo. Eu estava orando na minha casa há 15 dias. E Deus me incomodou, com um papel na mão com a minha assinatura. E Deus me incomodou: você não me deve mais nada. Rasgou o papel na minha frente. Hoje, você não me deve mais nada. Rasgou o papel na minha frente. Você não me deve mais nada. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele perguntou para mim: quanto que eu te devo? O que você quer que eu faça por você? Eu disse: querido, nada, você não me deve nada. Tremendo e chorando, queridos. Tremendo e chorando. Tremendo e chorando. Decida perdoar. Quando você começa a perdoar, Deus move os céus ao seu favor. E eu disse isso aqui nesse altar e vou repetir, queridos: Deus vai surpreender você em 2021. Deus vai surpreender você. Pessoas vão aparecer na sua casa e levar presentes para você. Pessoas vão bater na sua porta e dizer: eu não sei o que é, Deus mandou te dar esse carro, toma. Me dá o número da sua conta. Para que? Me dá o número. E vão transferir valores para você. Bíblia: quando você decidir perdoar, romper com o seu passado, rompa com o seu passado. Seja correto diante de Deus e seja correto diante dos homens. Seja correto diante de Deus e seja correto diante dos homens. Deus vai honrar a sua vida. Oh, você não entende, queridos. Feche os olhos. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Já não quero ser igual. Abençoa a tua igreja, Senhor Jesus. Renova. Abençoe a tua igreja.
tudo que há, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim Canta, necessita, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Canta, necessita. necessita mais de ti. Por mais uma vez, canta, renova-me, Deus. Renova-me, Senhor, Senhor. Isso, já não quero, Deus. Já não quero ser Decida igual. perdoar, queridos. Decida perdoar. Renova-me, Senhor Jesus. Ele vai colocar em mim você. Põe em mim seu coração. Isso, canta. Porque tudo Porque tudo que há dentro de mim isso necessita. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Isso necessita. necessita mais de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a termos um coração disposto a obedecer a Ti, a perdoar, ó Deus. Pai, nos ajuda e nos ensina a perdoarmos a quem tem nos ofendido, Senhor. Nos ajuda e nos ensina a perdoar aquele que nos fez mal. Nos ajuda e nos ensina a perdoarmos aquele, Senhor, que nos ofendeu. Pai, dai-nos um coração igual ao seu, Senhor. Pai, nós queremos perdoar, nós queremos amar, nós queremos ser bênçãos na vida dos outros, na vida das pessoas, Pai. Não permita que nós possamos nutrir raiva, sentimentos, ódio nos nossos corações, mas para que a partir de hoje isso possa ser apenas uma cicatriz no nosso corpo, Pai, mas que jamais possamos alimentar a falta de perdão, alimentarmos coisas erradas na nossa vida. Mas nós te pedimos agora, continue falando conosco durante toda essa semana, continue falando conosco o restante dessa noite, Pai. E nós queremos declarar, Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas agora e para todos sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Amados, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Vai em paz e tenha uma semana repleta de bênçãos e de graça, em nome de Jesus.